dia! Bom dia, tudo bom? Bom dia aqui, boa tarde aí, né? Sim, boa tarde aqui. São mais 5. Olha Tá me só, ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? tá ótima, a transmissão Ah, tá ótimo. ótima, viu? Menino, não sabia, não lembrava que o fuso horário era tão grande. Ontem a gente fez o teste tão tarde aí, né? Verdade, 7 horas de diferença do Brasil. A maioria das Meu pessoas tem problemas com isso, porque ou minha família também começa a falar comigo às vezes mais tarde, esquece que eu tô dormindo, que tô com 7 horas à frente. Você não Normal. desliga, não, o áudio aí, o plim-plim do celular, não? Não desligo, porque sabe como que é? Trabalhamos com turismo, então todo tempo sempre estamos conectados. E minha É, família também às vezes precisa, né? A gente acaba deixando. Quem mora longe do Brasil acaba deixando sempre tudo ligado, porque a gente não sabe o que pode acontecer, uma emergência, então. E eu tenho sono muito leve, então eu acordo com o primeiro direto. clique. Olha só. Você é carioca, né? Sim, Pelo carioca. sotaque, já percebi. Total, né? Não perdi, não perdi. Carioca jamais perde seu sotaque. Apesar que aqui não. Os brasileiros que vivem aqui, cada um de cada região tem um sotaque e a gente consegue identificar de onde são. Ah, que legal. Tem muito brasileiro morando aí? Tem sim. Pela embaixada, eu creio que o último censo foram 50 mil brasileiros. Nos Emirados, de forma geral. Sim, temos muitos. Ô, Bruno, nós estamos hoje aqui no Claro. Brasil, amanheceu nublado, frio. Ontem estava o maior calor. Então, hoje, domingo, o povo deve ficar na cama um pouquinho mais, né? Ah, verdade, Escuta, claro. mas uma curiosidade que eu tenho, assim, é... faz tempo que eu não estou levando grupos aí para Dubai. O visto Uhum. é necessário ainda? Não, agora a gente não tem mais, os brasileiros não precisam de visto. Isso começou em junho do ano passado, junho de 2018. O Brasil Ah, já não precisa de visto para chegar em Dubai, então você pode ficar como turista por até 90 dias, igual à Europa. Você chega e só dá o carimbo no passaporte, na entrada na imigração. entendi. 90 dias é o visto, então? Sim, Porque permanência, mas a maior parte dos países são 6 meses, né? porque aqui não é um visto, né? É carimbo de passaporte. É mais ou menos como a entrada na União Europeia, que também para o brasileiro são 3 meses, né? Você chega em qualquer aeroporto, você não precisa do visto, você dá o selo de entrada, né, como turista, e tem direito a ficar no país até 3 meses, sem necessitar requisitar um visto de residência, um visto de trabalho. Então, essa Hum, é a regra. Só o passaporte brasileiro não precisa. Antes, não. Antes a gente tinha que os brasileiros precisavam tramitar um visto que tinha validade de 1 mês, né? Você podia ter dois tipos. Uma entrada individual com 1 mês ou uma entrada múltipla também com 1 ou 2 meses. Você podia, dependendo do caso, mas aí era um pouco mais caro. hum. É, escuta, me conta, por favor. Nós já vamos começar a entrevista, agora já tem algumas pessoas online aqui conosco. Como que funciona o regime de governo aí em Dubai? A gente ouve falar de sheik e tal, a gente não entende Sim, muito sim, isso, sim. né? É sempre um mistério do Brasil, né? Os brasileiros sempre perguntam como é o sheik, como é, se a gente tem contato, às vezes perguntam. Na verdade, é uma monarquia, como o sheik é como um rei, né? Eu sempre explico assim. O sheik é um rei, como tem, só que é uma monarquia absolutista, né? Porque, na verdade, o país é formado por 7 emirados, né? Os mais importantes, que é o que a gente sempre ouve falar, é o Dubai e Abu Dhabi. Então, o sheik principal, que é o presidente do país, sempre sai da família real de Abu Dhabi, e o sheik vice-presidente do país sai da família real de Dubai. Então, dentro dos outros 7 emirados, claro, tem os ministros, mas são famílias reais. Então, não é, como é uma monarquia absolutista, não tem
uma votação para ser um sheik. Não, ele nasceu dentro da família real, ele já automaticamente está elegível para ser um sheik do país. Entende? A diferença, talvez, da monarquia tradicional que a gente vê muito na Europa, né, é que o sheik, na verdade, dentro da família real de cada emirado, porque eles são estados independentes, praticamente como os americanos. Então, tem uma constituição central dos 7, mas como eles são independentes, cada um tem o seu regime de governo e suas leis separadas, né? Ah, Mas é? dentro dessa lei, dentro dessa reunião deles, sai sempre o sheik principal, o presidente, que é o sheik de Abu Dhabi, o vice-presidente ou primeiro-ministro, sheik de Dubai. Então, basicamente, é esse o regime de governo. A diferença, talvez, de uma monarquia tradicional que a gente vê na Europa é que não necessariamente o filho mais velho é o sheik principal, é o sheik presidente. Então, por exemplo, dentro da monarquia da União Europeia, você tem, dentro da Inglaterra, por exemplo, sempre o primeiro filho, né? Sendo o homem, primeiro filho. Agora, com a nova mudança da lei da Inglaterra, pode ser também a mulher. Mas antes era sempre o primeiro filho. Aqui não. Aqui é o mais preparado. Como o sheik pode ter até 4 mulheres, né? Vamos lá, porque é uma monarquia baseada dentro de uma religião, que é o Islã. Então, eles têm direito a ter 4 mulheres. Seria injusto se só o primeiro filho fosse o sheik principal, o sheik presidente, ou o sheik dominador, né, dentro do seu emirado. Então, por isso, tem uma forma igualitária entre eles, que é o sheik, na verdade, é o filho mais bem preparado. Esse filho mais bem preparado, ele pode ser o presidente do país, ou o que tá sempre, o que vai ter o poder, né, dentro dos Emirados. Mas quem que determina quem é o mais preparado? A família mesmo? Exato, dentro da família, como o próprio sheik presidente, como começou com um, né? Então a gente começa com um sheik presidente que foi, na verdade, quando os Emirados foram reunidos, em 1971. Esse sheik é o Sheik Zayed. A gente vai sempre ouvir bastante falar nele aqui nos Emirados, porque ele foi o sheik que fez a reunião dos 7 e decidiu formar esse país. Então ele foi o primeiro presidente. Dentro dele vai ser os filhos dele, ou dentro da família dele, sair um que seja o outro presidente. Como que vai definir quem é o mais bem preparado? Ele, através, claro, tem um conselho entre eles, que dentro desse conselho vai definir quem é o filho que está mais apto, ou filho ou primo, né? Porque dentro de uma família não é só o filho, que vai ser o mais apto a governar o país. O que tem o poder de comando, o que tem a maior relação comercial, até no marketing também, né? Acaba sendo uma das eleições dele para quem seja o mais bem preparado. O Sheik Zayed já morreu, né? Sim, sim, sim. Ele morreu, na verdade, ele morreu há bastante tempo, e tem a gente conta que, na verdade, a tristeza dele foi que ele construiu o país, né? E construiu, o seu legado foi a mesquita de Abu Dhabi, que a gente vai falar um pouquinho depois, que é a mesquita que leva o nome dele. Mas, infelizmente, ele não conseguiu ver a conclusão, que a Olha. mesquita foi completa, ele já tinha morrido como 2, 3 anos antes. E quem sucedeu ele? Na verdade, agora é o Califa, Sheikh Mohammed Khalifa, que é o sheik presidente do país atualmente. Entendi. Ah, você falou de Emirados Árabes. Isso nada tem a ver com a Arábia Saudita, certo? Exatamente. Isso é sempre uma dúvida que as pessoas têm sobre o que são os Emirados Árabes, o que é a Arábia Saudita. Na verdade, a gente é vizinho, né? Que a gente tem fronteira com a Arábia Saudita, mas, na verdade, os sheiks, a Arábia Saudita é uma reunião de um sheik só, né? Que era o dominante daquela região. Aqui não, aqui são vários sheiks, porque são vários Emirados, são 7, né? Que reuniram o total. E dentro deles tem famílias reais. Então, é diferente da Arábia Saudita, são países diferentes, até de mentalidade diferente, né? Porque aqui é um pouco mais aberto e democrático, porque não é só uma família real dominante, são várias famílias. Então, por isso tem um pouco mais de flexibilidade em relação à Arábia Saudita.
mas dominam basicamente a mesma região. E esses são 7 emirados. 7 emirados. Quais são os 7 7? emirados. Vamos lá. Principal capital do país é Abu Dhabi, tá? Que é, na verdade, é o emirado mais rico e é o que tem o maior território. Os outros emirados são pequenos em relação a Abu Dhabi. E Abu Dhabi é onde tem a maior concentração de petróleo, né? Que está dentro do deserto. Então, Abu Dhabi aí a gente pega dentro de uma fatia de bolo 60% de território dos Emirados Árabes. Os outros territórios é divididos entre Dubai, que é o segundo emirado mais importante. O terceiro emirado mais importante é Sharjah, que é ao lado de Dubai, é bem pequenininho. A gente tem, mas Sharjah é famoso também porque tem um grande concentrado de gás natural, que é o que a gente compra no Brasil. A gente compra o gás para veículos, compra através da Bolívia, que é o produtor. Aqui, na verdade, é Sharjah. A gente tem Ajman, que também é bem pequeno, do lado de Sharjah. Depois a gente tem um nome mais difícil, que é o Amanquai, que é também um emirado. Esse emirado não é aberto. Na verdade, ele tem uma cidade, mas pouca gente conhece, porque ainda é um território de nômade, é uma família real que é um pouco mais conservadora. Então, a gente tem Ras Al Khaimah, que é um emirado também, que é a parte mais para o final do Golfo, da pontinha que eu falo do Golfo. Ras Al Khaimah é onde tem as praias e talvez os resorts de praia dos Emirados. É o nosso lugar de veraneio, né? E do outro lado do Golfo, né, mais na fronteira com o Omã, a gente tem Fujairah. Então, 7 Emirados Árabes que compõem o país. Cada um deles tem uma família real presidente. Um pode ser mais aberto, outro pode ser mais conservador. Por exemplo, Dubai e Abu Dhabi são os dois mais abertos, mas a gente tem Sharjah um pouco mais conservador e o Amanquai talvez seja o mais conservador de todos, que é o único que não tem visitação. Qual que você falou dos resorts? Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah, incluindo ele... Sim, ele tem todos os resorts de praia parecido com o que a gente tem no Caribe, né? Então você tem as praias, só que é um deserto, né? São praias desérticas, mas você tem todos os grandes resorts do mundo, tem Hilton, tem resorts de todas as cadeias internacionais, com sistemas all inclusive, igual a gente tem dentro dos resorts em Cancún, por exemplo. A gente tem Ras Al Khaimah. Qual a distância de Dubai até lá? 1h30. Na verdade, o mais longo dos Emirados, Fujairah e Ras Al Khaimah, você pode levar 2 horas a Fujairah, 1h30 até Ras Al Khaimah. Não é tão distante. Minha filha, nós vamos querer fazer um roteiro para lá. Sim, é super interessante. Esses resorts são maravilhosos no Caribe, eu imagino nos Emirados Árabes, né? São muito bons. E acaba sendo também o nosso destino de férias, de veraneio, né? Como a gente tem as cidades de veraneio no Brasil, a gente tem aqui também Ras Al Khaimah. Vale a pena, sim. Vale a pena. Existe o Emirado aí que é mais quente do que Dubai e Abu Dhabi? Não, o clima aqui geralmente é igual. A gente tem, na verdade, Fujairah, que como está do outro lado, para que a gente mais ou menos se situe, o Emirado está dentro da costa do Golfo Pérsico, né? Que agora mudou de nome, é Golfo Arábico. E Fujairah está do outro lado, já sai um pouco do Golfo, né? Que é perto de Omã, fica na pontinha do Golfo, que a gente fala, mas com saída para fora do Golfo. Então, Fujairah talvez seja um emirado que tenha um clima um pouco mais agradável, porque ele tem uma cadeia de montanhas. E dentro do Emirado de Abu Dhabi, como eu falei, com 60% do território do país, a gente tem também uma fronteira com Omã. E dentro dessa fronteira eu tenho uma cadeia de montanhas também, que faz com que algumas cidades, uma cidade chamada Al Ain, que acaba sendo um oásis, né, dentro desse universo, essa cidade também você tem uma cadeia de montanhas que acaba sendo um pouquinho mais fresca do que o clima desértico dos outros Emirados. Você já conheceu esses Emirados aí? Sim, já conheci. Claro, é diferente, né? Porque quando a gente vê Dubai, a gente olha Dubai como essa grande metrópole, os outros a gente são um pouco mais tradicionais, né? Na questão
não tem tanta infraestrutura quanto a gente tem dentro das grandes cidades, dos dois grandes Emirados, que é Dubai e Abu Dhabi. Uhum. Você foi morar aí a trabalho, é isso? Sim, sim. Eu fui Uhum. convidada para trabalhar com turismo, né? Eu já trabalhava com turismo no Brasil e fui convidada também para trabalhar aqui há 2 anos atrás. Vou fazer 2 anos de Dubai já. E agora, com essa crise aí da Covid, você mantém aí, morando aí? É Sim, permitido? sim, sim, sim. Na verdade, eu tenho residência, né? Como Uhum. depois, como eu te falei, tem visto de turista que você pode ficar por mês. Como eu já cheguei em Dubai, né? Com o trabalho, eu já fui convidada desde o Brasil e já vim com a residência. Então, a residência a gente tem de 2 anos, dependendo se é uma empresa dentro dos Emirados, ou se você trabalha numa free zone, você pode até ter 3 anos de residência. Então, isso Uhum. não alterou com o Covid. O que aconteceu com o Covid, por exemplo, as pessoas que estavam em Dubai, né, os passageiros que não conseguiram, os turistas que não conseguiram sair do país, depois do fechamento dos aeroportos, o Sheikh deu a possibilidade para essas pessoas ficarem no país até dezembro, sem necessariamente atualizar o visto e sem pagar a multa por estar mais tempo do que o necessário. E eu achei que não quis pagar a hospedagem deles, não? Não, não, hospedagem. Oh. Não, mas o Sheik foi super. Na verdade, o governo dos Emirados foi muito atento assim, à evolução do Covid e a forma de reação foi muito eficiente, que garantiu o número de casos aqui ser muito baixo. E todos os estabelecimentos hoje, eu posso falar, todo Dubai já está preparado com protocolos de segurança super intensos e preparado já para o mundo pós-Covid, sabe? Dubai está muito E bem capacitado com isso. vocês já saíram da pandemia? Sim, na verdade, a gente não teve um número muito alto aqui de contágio. Até o Sheik no começo, sim, fez um hospital de campanha. A gente teve, que durou também, foi até maio. A gente teve bastante, o que eu te falei, a medida de segurança e da questão de saúde foi muito forte. Então a gente teve lockdown, a gente ficou fechado alguns meses, nos 2 primeiros meses, sem poder sair. E aqui o rigor, né, com as leis é muito importante. Então as pessoas não infringem as leis, porque sabe que se infringir a lei aqui é complicado, tem altas multas, então acabam muitas vezes já aderindo dentro dos protocolos de segurança que foram criados. E depois disso, hoje as atrações estão todas abertas, então a gente tem as principais atrações, Dubai foi aberto para turismo em 7 de julho, então a partir de 7 de julho já se pode, os turistas, incluindo os brasileiros, podem chegar a Dubai. A Emirates vai voltar a voar para São Paulo agora, na primeira semana de agosto. Dia 5 de agosto é o primeiro voo. E para o Hum. Rio, primeiro voo vai ser 30 de agosto ou na primeira semana de setembro. Aí volta a operação normal da Emirates. Ah, que interessante. É, eu ia te fazer uma pergunta, agora me fugiu. Estava relacionada à Covid. Espera aí. Bom, vamos continuando aqui. É, qual a religião predominante aí nos Emirados? Vamos falar de maneira geral. Ah, vamos lá. Na verdade, aqui a gente tem uma religião. Por ser um país islâmico, as outras religiões não são contabilizadas, né? Temos uma estatística de outras religiões. Aqui é um país islâmico, né? A religião predominante é o muçulmano, né? É o Islã. Então, mas, diferente de alguns outros países islâmicos, não somos radicais, não é um país radical. Então, é permitido sim outras religiões. A gente tem igrejas aqui de todos os tipos, né? A gente tem ortodoxa, católica, a gente tem igrejas evangélicas, anglicanas. Então, não tem nenhum tipo
de restrição à religião. Claro, é necessário ser feito um pedido dentro do governo e para a liberação de culto, mas o Sheik tem, alguns anos atrás, construiu um bairro, né, que a gente chama o bairro das religiões. Dentro do Emirado de Abu Dhabi, a gente tem um bairro todo dedicado a igrejas. Então, eu tenho dentro desse bairro, eu tenho igrejas católicas, igrejas das 3 ordens, né? Além de igrejas evangélicas, igrejas anglicanas e outras igrejas conseguem liberação através do governo para fazer cultos, seja em vilas ou seja pode ser feito cultos também em hotéis. Quando nós começamos a levar grupos para aí, nós fomos numa igreja dentro de um prédio. Não era hotel, mas era um prédio, acho que comercial, e ele abria aquele andar só para receber os adeptos, né? E nós frequentamos um culto aí, foi muito interessante. Você me disse que tem uma igreja super famosa em Abu Dhabi, me conta aí. Sim, Abu Dhabi tem uma igreja, né, brasileira, né? Um pastor brasileiro que é a Bola de Neve. Olha. Essa é a igreja, sim, já tem alguns anos, né? A Bola de Neve já está bastante no mundo, né? Porque muitas vezes é vinculadas a praticantes de esporte, como aqui a gente tem muitos, acabam vindo para cá e tem a Bola de Neve. A gente tem outras igrejas também, Batista, tem Universal e de tem? outras dominações. Não, Universal não, não que eu saiba, mas Não acredito que acredito. não. Não, ainda não chegou. Agora, me fala, eu vi uma notícia há uns 2 meses que me deixou de queixo. Primeiro, saíram nos jornais que os israelenses iriam ajudar os Emirados Árabes no combate à Covid. E nessa reportagem estava escrito ali que tem mais de 1.500 judeus morando em Dubai. Isso é verdade? Na verdade, é uma reportagem um pouco extraoficial, a gente não tem nenhuma limitação. Antes sim, tá? Antes, realmente, passaportes judeus não podiam entrar em Dubai, mas isso tem uns 5 anos para cá que não tem mais esse problema. Claro que acaba ainda sendo um país árabe, ainda tem um pouco de restrições. A questão do judeu, isso não é falado, não tem como a parte dos cristãos. A gente não tem estatística, né? Mas acredito sim que tem mais, pode ter até mais de 1.500 judeus aqui nos Emirados Árabes. Incluindo, é normal, antes, né, do Covid, você às vezes estava passando pelo aeroporto de Dubai e via os judeus ortodoxos, né, fazendo trânsito ou com a roupa, com tudo. Não era proibido, não. Não tem Vou nenhuma te contar limitação. um fato. Nós, numa das primeiras viagens, nós começamos a viajar para Dubai, sempre em grupos. E num ano só eu lembro que eu levei quatro grupos, passaram por Dubai para a gente visitar e tal, e depois a gente seguia para a Jordânia ou para o Egito para depois entrar em Israel. E um dos meus passageiros, nós fizemos o stop em Dubai na volta. E pararam ele, foram lá me chamar para ir ver o que estava acontecendo. E eles, no detector de metais, eles viram que tinham objetos de Israel. E eles fizeram o rapaz abrir. Ele tem uma loja aqui no Acre de produtos evangélicos e tinha bandeiras de Israel, assim, mas tipo mais de 100, né? Sim. Bandeiras de Israel, tinha menorá, tinha chofar. Gente, foi tão engraçado, porque aí ficou aquele dilema, todos aqueles policiais vestidos com aquele turbante branco, né, em volta da gente, e a gente conversando com eles, falando assim, escuta, é que a gente veio de Israel, a mala tá cheia de coisa, né? E eles, Não. assim,
fizeram terrorismo, não, isso não pode entrar em Dubai, você não vai entrar em Dubai. Eu falei, olha, é final de viagem, mostrei passagem para ele, mostrei roteiro. Falei, você não pode reter ele aqui, ele está dentro de um grupo, não fala inglês. Ele não pode voltar para o Brasil sem visitar Dubai, né? E Claro. aí foram lá, conversaram, aí vieram e falaram assim, olha, nós vamos abrir uma exceção, ele vai poder entrar, mas a mala não entra. A mala vai ficar aqui no aeroporto Ficar no retida. aeroporto. E quando você for embarcar, você vai procurar o departamento tal e pegar a mala para ele levar embora, né? Aí ele, na hora que eles viram o chofar, eles falaram assim, mas o que é isso? Aí nós falamos, é um instrumento musical, né? Instrumento musical? Ficaram desconfiados, né? Aí ele, toca aí para mim ver. Aí ele não teve dúvida. Uau! Foi uma pastora do grupo da área de Goiânia. Ela pegou aquele chofar Tocou o chofar no aeroporto. lá no aeroporto. Eu falei, gente, nós tocamos Pena que ninguém filmou na época, viu? Porque ia ser público. Sim, Nós claro. tocamos o chofar para entrar em Dubai. Então, para nós foi uma marca assim, que fronteiras espirituais estavam se abrindo em Dubai para isso, né? E aí foi muito engraçada a situação, depois nós rimos, mas no momento Claro. foi tenso, sabe? Imagino. Aí eu vi que eles estavam com medo da gente pregar, Sim. né? Porque, na nossa... verdade, por ser um país islâmico, né, é que eu falo, eles permitem as religiões, não tem nenhum problema de você andar. Tinha gente que às vezes me perguntava, se eu andar com a Bíblia na mão, tem algum problema? Não. Problema você não vai ter. Você vai ter dois problemas, porque por questão de legislação deles, por ser um país islâmico, você não pode evangelizar diretamente o muçulmano. Isso é uma coisa complicada, não se pode. Porque o nacional daqui, quem nasceu aqui, ele predominantemente ele tem que ser muçulmano. Ele tem que... Então, para a forma de evangelismo, né, das igrejas dentro, tem que ser com outras estratégias. Eles conseguem, porque as igrejas conseguem isso aqui, mas tem que mudar a estratégia tradicional do evangelismo, né? Então, Nada porque muito diretamente público. nada muito público e também pode se tornar um problema para você, porque se ele te denuncia que você tentou infringir uma regra, essa igreja pode ter algum tipo de sanção do governo, entende? Então, Entendi. aí tem que ser, o que eu falo às vezes aqui, tem que ser baseado no Espírito Santo mesmo, tem que ser certeiro. A evangelização, né? Não pode ser uma coisa folclórica ou de costume, tem que ser direto. Então, você não tem números assim de cristãos aí, né? Você falou Não, que números não. A gente tem bastante, que eu te falando, tem bastante, mas oficialmente pelo governo não é não. divulgado. Não é Não, não divulgado. tem, não é divulgado. Tanto que esse dado dos judeus também não é uma coisa, foi uma reportagem não oficial, né? Alguém, algumas emissoras entram aqui e fazem esse tipo de reportagem e olham, mas não é algo que realmente está sendo de um órgão oficial, até porque não se pode fazer esse tipo de estatística. Entendi. Escuta, quando que nasceu Dubai? 2 de dezembro de 1971. É um É país uma... super novo, super novo. Na verdade, foi a união de todos, né, dos Emirados Árabes, dos 7. Começou com 9. A história começou diferente. Na verdade, a história começaram com 9 sheiks. Só que 2 saíram antes, que foi do Bahrein e de Catar. Então, esses 2 saíram antes. O Catar declarou a independência um pouco antes de Dubai, em outubro. E quando o Catar declarou a independência, o Bahrein não quis declarar, o sheik do Bahrein seguiu aliado à Inglaterra. Então foi quando o sheik Zayed falou, não, então vou reunir os 7 e vamos fazer o nosso país. Então, em 2 de dezembro, que foi a marca oficial, né, da fundação dos 7 Emirados como um país. É super novo.
Verdade. Você falou que você tem visto de 2 ou 3 anos pelo Isso. trabalho, né? Se você casar com alguém aí de Dubai, você passa a ter nacionalidade? Não, não Não? mais, não mais. Hum, Antes sim, tá? Isso mudou na década de 90. Então, hum, antes de 90, isso mudou em 95, 97, que foi a atualização da legislação deles. Mas antes disso, você poderia, sim, se eu casasse com um Emirati, né? Emirati são o nome de quem nasce nos Emirados Árabes. Então, se você casasse com um Emirati antes dessa época, você sim poderia ser nacional, né? Ser não só residente, mas como ter a nacionalidade. hum. Hoje não mais. Hoje você pode casar com o Emirati e você não vai adquirir a nacionalidade. Você jamais vai ser nacional. Seus filhos, sim, mas você não. A mulher, não. E o Só homem os também não. que Só os filhos. Só os interessante. filhos que têm esse direito. O matrimônio não dá mais direito para a mulher de ser cidadã, de Entendi. ser natural, né? De ser nacional. Só mesmo os seus filhos. Então, hoje, somente se você é filho de um Emirati, que você pode ser considerado nacional. Entendi. E me conta como que é o custo de vida aí, porque tudo é tão chique, né? Sim, sim, é uma das outras grandes questões que as pessoas sempre me perguntam. Dubai deve ser super caro. A gente tem dois níveis, né? Uma metrópole, então, como metrópole como Nova York, Londres, tem um custo alto de vida como uma metrópole. Só que o custo de Dubai é baseado dentro do dólar e do euro. Então, acaba. E a moeda, a valorização do dirham, que é a moeda local, para o dólar é fixa, tá? Isso que a gente não entende muito no Brasil, né? Porque o Brasil a gente tem uma inflação, o dólar pode subir, o dólar pode cair. Aqui não. Aqui $1 vale 3,65 dirhams. Então, isso é fixo dentro das casas de câmbio oficiais. Claro, se você vai trocar no aeroporto, se você vai trocar Uma pequena o teu variação. dinheiro num hotel, sim, você vai pagar uma diferença, sim, porque de taxas, né? Que vai ser, você pode pagar em vez de 3,65 a 3,50 até, às vezes 3,40, dependendo do hotel. Então, mas baseado dentro das casas de câmbio oficiais, dentro dos lugares oficiais para troca de moeda, você vai pagar sempre fixo 3,65, tá? Para comprar o dirhams, para trocar o seu dólar por dirhams. Então, o custo de vida está um pouco baseado nisso, né? Porque, na verdade, Dubai sempre, o Sheik sempre pensou, né? Como aqui, para explicar um pouquinho, aqui não tinha nada, era um deserto. Então, o Sheik pega o próprio dinheiro, né, que é o dinheiro que veio através do petróleo, e constrói uma cidade. E cria essa cidade para ser uma grande cidade, uma metrópole mundial. O que ele precisa para construir? Nesse momento não tinha população. Até hoje, a população deles é muito baixa. Então, o que ele faz para construir essa cidade? Ele traz estrangeiros. Então, mais ou menos, a gente fez um pouquinho isso no Brasil, a gente traz imigrantes estrangeiros para povoar, né? Então, ele traz esses imigrantes de várias. Aqui a gente tem 120 a 150 nacionalidades diferentes convivendo juntos. Então, ele Uau. traz imigrantes para construir a cidade, construir o país. Então, nisso, ele também tem que ele tem que fazer, né, com que a moeda e que o custo de vida seja um pouco mais alto para que para que as pessoas venham e para que ele possa ter retorno desse investimento que ele fez, né? Então, por exemplo, para turista, o custo de Dubai é baseado numa cidade grande do Brasil. Não é ruim. Os hotéis, os preços, você pode pagar um bom hotel em Dubai, bem menos do que você pagaria em Nova York, por exemplo, ou em Londres, e ficar num hotel muito bom. Claro, a gente tem em Dubai, eu falo do luxo ao super luxo. O super luxo, que no caso é Burj Al Arab, que é o hotel 6 estrelas do mundo. Esse hotel, sim, ele é bem mais caro. Então, baseado a diária no Burj Al Arab na baixa temporada, você vai pagar em torno de $2.500. Então, sim, eu tenho Dubai do hotel de $2.500, mas você pode ficar num 4 estrelas muito bom, razoável, pagando $60 para uma noite. Então,
sim. Alimentação, transporte aqui, o custo de transporte não é alto também, é baseado nos custos do Brasil. Como o Brasil, no Rio ou São Paulo, você paga em torno, há 2 anos atrás, tá, gente? Em torno de R$ 5, R$ 6, né, num ticket de metrô. Aqui também em torno de 5 dirhams. E o real para o dirham, para explicar a moeda para a gente, é praticamente um por um. Tá? Praticamente. É 96 centavos de real. Chega de 96 até 1,5, 1,10. Então, basicamente, o custo do dirham para o real é bem parecido, bem similar. A alimentação a gente tem de todos os níveis, né? Então, claro, você vai poder comer no 5 estrelas, no Bujarará, por exemplo, que sai em torno de $250 num restaurante. Como você tem fast food, você tem dentro dos shoppings que você paga em torno de 20 dirhams para um McDonald's, por exemplo. Então, tem todos os níveis. Não é uma cidade... Para o turismo, Dubai é excelente. Não tem nenhuma limitação. E você pode conhecer esses lugares de cinema com preço razoável. É um custo alto para nós que o dólar subiu tanto aqui no Brasil. Hoje está na faixa de 5,60 um dólar, né? Então, quando você falou que é equiparado ao real, você está comparando a moeda americana, né? Então, um dirham é como se fosse um dólar, mais ou menos. Só que hoje pela... Não. Um dirham é como se fosse R$ 1. Entende? Ah, entendi. Porque, sim, comparando com real mesmo. É porque $1 são 3,65 dirhams. Entendi. Então, R$ 1 é basicamente um dirham. Entendi. Tem uma diferença de 1,10. 20 dirhams vai ser 20 R$ 22 no máximo. Sim. Uma pequena acréscimo aí. Entendi. Agora entendi essa conversão que você faz. Realmente, Dubai, ele começou como um país muito caro no turismo. Eu estou no turismo há muito mais tempo que você, com certeza. Estou já há 30 anos, né? Eu tenho 15. Então, o pior é que a gente revela a idade quando a gente fala. É verdade, vamos falar mais disso. Muda de assunto. E aí eu lembro que Dubai era assim, só para os super, hiper, mega ricos, né? Sim. Depois teve uma quebra financeira, aí eu não me lembro em que ano que foi, talvez nos anos 90. 2011. 2011 foi... depois dos Estados Unidos, em 2007, todos tiveram problemas financeiros. Mas o mais forte de Dubai foi a crise de 2011. Foi quando a crise americana afetou diretamente os negócios e a bolsa os negócios financeiros de Dubai. E aí despencaram os valores aí. Sim. E realmente o que você falou, nós temos bons hotéis por $60 por pessoa diária. E aí, né, não diferente disso, você sabe que a minha lua de mel foi uma peregrinação. Uau! Minha filha, eu demorei muito para casar, mas quando casei, falei, agora vai ter tudo no máximo, né? Então, a minha lua de mel teve 7 etapas, né? Algumas delas foram aí, porque eu voei com a Etihad, inclusive peguei o último voo da Etihad, e aí nós fomos para Abu Dhabi, ficamos aí em Abu Dhabi, fiquei no Yas Marina. Que ótimo. Era um sonho meu ficar em cima daquela pista de Fórmula 1. E depois viajamos para Maldivas, ficamos 5 dias em Maldivas, maravilhoso. Aí teve coisa de agente de viagem, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. E a gente teve uma mudança lá no voo e teve uma diária a mais. E eu resolvi ficar em Bali, que foi a comédia da viagem, foi a hospedagem em Bali.
porque um dia... Agora não, que a gente tem pouco tempo, mas um dia eu vou contar para vocês como que é a capital das Maldivas, e você que está nos ouvindo, você não vai acreditar, mas o filme de Indiana Jones passa longe do que a gente passou aí em Mali, que foi uma aventura, uma diária em Mali, né? Depois nós Imagina. voltamos para Dubai, meu esposo não conhecia Dubai. Nós ficamos num hotel bem pertinho ali do shopping de Dubai. Ah, Então, a do minha Dubai Mall? janela dava para o Burj Khalifa, Califa. Califa. né? Minha janela dava para o Burj Khalifa, imagina. Aí eu ficava em dúvida na lua de mel, né? O que que eu faço? Fico olhando o Burj Khalifa ou olho o Burj Khalifa do meu marido, que meu marido tem 1,90 m. Aí, e ainda passamos, aí eu falei que quero fechar a viagem com chave de ouro. Aí eu reservei uma diária lá no Atlantis, um dos hotéis Uau! 6 estrelas do mundo, né? Sim. E fiquei assim maravilhada. A gente, para gosto, né? Eu falo que o brasileiro, para o gosto dele, é muito variável. Então, você falar que o Atlantis é o hotel mais caro do mundo, o Atlantis não, o Bujarará. Burj Al Arab é o mais caro. Eu fui lá conhecer as suítes e tal, mas é o gosto arábico, né? Uma mistura de cores, uma coisa assim muito estranha para nós, né? Nós já usamos, eu Sim, acho que sim. mais o gosto americano, então eu gosto de chegar aí para o Four Seasons, aí Sim. você já Você tem tem o uma... Mandarim Oriental também, que é um hotel top de É, Dubai. é. O mandarim deve puxar mais para o lado oriental, né? Sim, mas a decoração é clean, é oriental. Tem o Taj também, que também o Taj de Dubai, que é um estilo indiano, mas também a decoração é mais clean, mas Foi no a Taj gente que se eu adapta fiquei. mais. Fiquei no Você ficou no Taj. Taj. Ah, É, e a sim. última noite nós passamos lá no Atlantis, que é o da chamada que nós fizemos para a live, é a foto que você mandou, que estava o Ah, sim, com Atlantis ali, Atlantis né? de A fundo. gente fica, gente, a gente fica no meio do oceano. Aquilo foi construído em cima do Oceano Pacífico. Exato, Então, exato. né? Lá em Maldivas eu tirei aquela foto tradicional dos dois pezinhos juntos, assim, o mar ao Uhum. fundo. Falei, gente, sempre quis passar lua de mel assim, de frente ao oceano. Aí eu coloquei 3 pontinhos Pacífico. Ah. Não, e esse lugar onde que eu tirei a foto é incrível, porque é um centro comercial, na verdade é um shopping novo, né? Que o Ah, nome é The Point, que ele tá exatamente... Porque antes não conseguiam tirar essa foto do Atlântico, não tinha esse eu ângulo. fiquei Que pensando onde ela tirou essa foto, porque eu entrei na piscina, na praia, tem aquela da praiazinha praia dele, Praia sim. dele. Eu falei, mas ela E não não tem tirou como, não daqui. tinha como. Exato, porque esse shopping está exatamente na frente do Atlântico, mas antes da ponte, né? Porque o Atlântico é numa ilha, né? Para as pessoas Sei, entendam, é numa ilha em forma de palmeira. E o isso, Atlântico é o final da folha, né? E isso. antes disso tem uma ponte, né? Que faz como se fosse o caule da folha. Aham. Nessa ponte, antes dessa ponte, na última ponta, criaram esse shopping, que o nome é The Point. Ele é novo, ele tem um ano e meio. Que interessante. Que pode Bom, tirar essa foto do Atlântico. tá. Você falou aí do custo de vida, alimentação muito parecida com a do Brasil, Sim. hospedagem não perde, não é muito diferente de outras grandes metrópoles. Agora, e a segurança aí, como é que é? Ah, isso é a melhor parte para falar de Dubai. Na verdade, é um dos países mais seguros do mundo. Então, eu acho que é o que me faz amar esse país mais do que tudo, né? A gente que sai de uma realidade, né? Do Rio, de São Paulo, das grandes cidades do Brasil, até no interior já está um pouco assim, com índice grande de violência, de você não poder ter suas coisas, né? Você tem que trabalhar, você pode trabalhar para comprar um carro, por exemplo, mas você tem que pensar sempre se esse carro chama atenção, se eu vou poder sair tranquilamente com esse carro. Então, se você vai comprar um celular, você pensa, esse celular, como é que vai chamar muita atenção? Porque, mas por conta da violência, né? Não só de perder o aparelho, mas
por conta da violência, de às vezes alguém vir e pegar esse aparelho de você e você perder sua vida. Exatamente. Então, isso é um ponto que, para mim, me deixa ainda. Eu tenho um problema quando vou ao Brasil, até um pouco com essa segurança, porque eu já estou mais adaptada ao estilo de Dubai. Eu gosto de dar um exemplo, né, que foi quando eu cheguei aqui. Eu cheguei em Dubai, que os voos do Brasil a gente chega aqui à noite, né? E nesse mesmo dia eu fui comprar, estava numa casa, né? E a empresa já tinha organizado tudo para mim. Mas aí eu tinha que comprar algumas coisas para comer, essas coisas, né? Então eu fui num supermercado que tinha perto e cheguei no supermercado, sabe, aquela coisa, falando com a minha mãe, que cheguei, tô bem, né? E com o celular na mão, brasileiro, né? Sempre celular na mão, olhando para um lado para o outro. E eu morava nessa época no meio da avenida principal de Dubai, que é super movimentada. Então eu pensei, não, tem que segurar meu celular, porque eu não sei, né? E nessa de colocar as coisas, de botar a bolsa, né, com as coisas na bolsa, esqueci o celular. Meu primeiro dia de Dubai, esqueci o celular no caixa do supermercado. E fui para o meu apartamento. Quando eu cheguei lá, que eu dei de conta, eu falei, não, meu Deus, esqueci. O que eu vou fazer agora? Já era meia-noite. Eu falei, não, e agora? Eu perdi o celular. Eu falei, gente, não tenho número, não tenho celular. Até eu comprar outro, né? Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no mercado, ver se alguém achou. Quando eu cheguei no mercado, eu perguntei pra caixa, eu falei, eu deixei um celular aqui, eu desesperada, já nervosa, eu pedi. Ela, sim, você deixou aqui, ó. E me entregou. Aí eu, sério que vocês estão com o Como meu assim? celular? Aí ela, não, sim, eu vi que a senhora esqueceu e guardei, tá aqui. Aí eu falei, gente, achei aquilo tão que eu jamais no Brasil perdi o celular. E aqui várias vezes no metrô, eu andava de metrô e via que a pessoa esquecia o celular no banco. Esse celular vai ficar no banco até a pessoa voltar. Ou vai o funcionário do metrô. Achou? Pode voltar que você acha Sim, ele de pode volta. voltar, assim, claro, né? Tô falando no nível de um lugar que tem o maior nível de segurança que eu já vi de cidades. Eu conheço muitas cidades no mundo, mas ainda não vi lugar como Dubai, tá? Claro, tem muitos turistas, então, por exemplo, se você perder o celular num lugar turístico, você pode ter turistas de outros lugares que vão pegar seu celular. Mas a grande maioria dos lugares, você não tem nenhum problema, você tem um nível grande de segurança. Até porque aqui as leis são muito eficientes, né? São muito fortes. Então, quem sai da linha sabe que vai ter problemas sérios com o governo. Então, ninguém quer sair da linha por pouco, né? Que é, no caso, pegar um celular, roubar um celular. A gente quase não tem histórico de presos em Dubai nas cadeias públicas por roubo à pessoa física, né? A gente tem, claro, roubos aqui, mas roubo a empresas ou dentro da parte comercial, de indústrias, né? Mas pessoa física, rua, com violência, não tem. Até porque isso é bem forte, o governo é muito eficiente. Aqui é cadeia e pena de morte. Que a gente. Então a coisa é mais complicada isso coibir que as pessoas cometam esse tipo de coisa. More, só um minutinho. Outra coisa também Pode falar. que garante a segurança de Dubai é que, na verdade, aqui a gente tem um índice muito baixo de imigrantes ilegais, né? Que, na verdade, como eu falei, se tem permissão, quem não precisa de visto para Dubai pode entrar no país e ficar até 90 dias, né? Sem problema algum, como entrada de turista. Quem vai trabalhar em Dubai, automaticamente ele precisa de uma residência. Então, a empresa tem que solicitar essa residência. A empresa que você vai trabalhar. Ou um empresário, no caso, ele tem que adquirir essa residência através da sua empresa, da empresa que ele possa abrir. Então, isso faz com que também o país seja um pouco mais seguro, que como é difícil estar ilegal, entende? Então, não tem muito esse. Todo mundo que está aqui tem trabalho. Se o governo entende, se você tem um trabalho, você tem como prover o seu sustento, né? Porque obrigatoriamente a empresa precisa prover isso, precisa comprovar para o governo que você pode viver em Dubai.
Então, por que você vai roubar? Então, se você rouba, é algo que é além da sua sobrevivência. Então, isso é passível de rigorosas leis. A gente não vê mendigo aí, né? Não tem. Na verdade, também é proibido, não tem. A gente tem zonas pobres, claro, mas você não vê pobreza nesse nível da pessoa passar fome, não ter o que comer, é muito difícil. Você não... E se não tem ninguém pedindo na rua, é proibido, na verdade. Meu filhão Oi, aqui, tudo ó. bom? Estamos com Dubai, numa live. Que bom. Então é um pouco. É difícil, né? Você não vê esse nível de pobreza que a gente vê em outros países do mundo. Até porque aqui eu falo, o mendigo não conseguiria sobreviver com essa temperatura do deserto. É verdade, o mendigo aí tem que ter ar-condicionado, tem que ter Exato, aquecedor, exato, né? exato. É verdade. Quando você fala classe pobre, você está falando do quê? Tipo, motorista de táxi, sim? Exato. Na Faxineira? verdade, trabalhadores de construção civil, essas Ah, pessoas que na verdade, o operário, né? A primeira linha da classe, que a gente fala da classe de trabalho aqui, que é o que vai trabalhar com a construção civil de forma geral. Essa pessoa, normalmente, ele vem do país dele, geralmente vem do Paquistão, de Sri Lanka, esses países, Índia, né? Geralmente são essa classe trabalhadora, um pouco da África também, mas pouco. Vem essa classe trabalhadora desses lugares, mas eles têm que chegar aqui com um salário, com um visto de residência e uma moradia, né? Que é um acampamento. Eles não vêm com a família, eles vêm sozinhos. E dentro desse acampamento, a empresa tem que prover 3 refeições mínimos por dia, uma assistência de saúde mínima que ele tem que ter, e dentro do horário de trabalho, ele pode trabalhar 6 dias na semana com descanso semanal. Então, essa é a regra que toda companhia tem que cumprir. então, a Então, empresa que quiser levar empregados para ir para trabalhar, ela tem que dar moradias, 3 refeições, exato. Transporte, que eu esqueci, transporte seguro-saúde e o seguro-saúde. Sim, e aí o salário obrigatoriamente. ainda para ele. E o salário, sim. Acaba Entendi. esse salário, essas pessoas dentro dessa classe de salário, elas têm um salário mais baixo, com certeza, e esse salário vai diretamente para a família, né, que vive em outros países. Então, na verdade, o dirham, comparado à moeda da Índia, 10 vezes mais, chega a 10 a 15 vezes mais. Então, esse salário que ele recebe aqui acaba sendo para sustentar a família que vive fora de Dubai, né? Então, por isso que a gente vê muito indiano aí, principalmente dirigindo táxis, né? Exato, eu falo que Dubai, indiano de uma forma geral, paquistanês, tem muitos paquistaneses taxistas. Na verdade, Dubai eu falo que é uma Índia, segunda Índia, né? Você vai ver tudo, a comida em Dubai tem total influência indiana. Então, assim, todos os lugares, por exemplo, você vai no McDonald's, você vai no KFC, você vai. Qualquer desses restaurantes, ele vai ter 2 tipos de comida: a spice, que é a picante, ou a non-spice. Então, para os brasileiros, eu sempre falo: sempre que vai pedir qualquer coisa, uma coisa você tem que decorar em Dubai é o no spice. Porque senão você vai ter bastante problema com comida, né? Então, você tem a batata frita normal e a batata frita com pimenta. Você tem o frango frito, né, do KFC normal e o frango com pimenta, que é bem picante. Então, isso é uma recomendação que a gente sempre dá na chegada dos turistas aqui, é que se goste de comida picante, e mesmo os que gostam, né, que fala os baianos, né, o baiano veio para Dubai, opa, estou na minha casa, né, vou ter a comida igualzinho, mas é diferente, porque o picante da Índia não chega, não se iguala ao picante da Bahia, nem ao picante do México. Porque o picante da Índia tem mais especiarias. Então você tem o cominho, você tem o curry, você tem outro tipo de coisas que intensificam o sabor da pimenta, né? Então é como um fogo mesmo. Aqui tudo tem pimenta. Tudo, você pode comprar até uma pasta de dentes com pimenta em Dubai. Tá brincando? Sim, você tem chocolate, tudo, tudo. Doce, qualquer doce você pode encontrar com pimenta.
A pasta de dente também você pode encontrar com vários níveis de pasta de dente com pimenta. Café, eles tomam muito café. O árabe também toma com cardamomo ou algum outro tipo de pimenta no café. Então, pimenta aqui você vai. Quem gosta, quem vai Vai encontrar se deliciar. facilmente em qualquer lugar. Ô, Bruna, tempo, mas estou vendo que ela gosta do que ela faz, né, Bruna? A Sim, Bruna, muito. gente, atendeu uma passageira nossa, olha só. Ela trocou um pacote para Israel, ela trocou por Dubai com Egito. Sim. E aí, nesse ínterim, eu conheci a Bruna, e aí eu falei, bom, Bruna, eu vou entregar essa passageira aí na sua mão, né? Eu sei que a Verdade. mulher voltou super satisfeita. Não sei o que você fez com ela, viu, Bruna? Eu não sei aonde você levou ela para passear, mas ela voltou assim, Não, super. encantada com Dubai. Lá no Egito também, ela fez cruzeiro para o Luxor, um Isso. roteiro bem completo. E quando ela esteve em Dubai, a Bruna que deu suporte para ela. E ela voltou apaixonada por Dubai, quer passar um mês na próxima viagem em Dubai. Bom, já estamos Ai, que aqui bom. com o pessoal. Então, você estava falando de segurança, né? Sim. Sabe que realmente Dubai, a gente, por não ver mendigos, o assédio ao turista, né, nos locais, Uhum. a gente fica muito mais tranquilo de passear por aí, de sair à noite, de ir para shopping. Brasileiro Sim. só sai do shopping quando ele fecha, né? Então, 10 Então, horas em da noite Dubai, ele quer procurar lugar para comer, né? eu sei, E sim. uma amiga minha também daí de um... Quando eu comecei a trabalhar com o Dubai, ela me falou da tranquilidade de educar um filho em Dubai. Ela era esposa de piloto da Emirates, né? Aqui no Brasil, ele era piloto da Varig. E quando a Varig quebrou, a Emirates estava Uhum. começando a entrar no Brasil, então a Emirates contratou muitos funcionários da Varig na ocasião. E eles foram morar em Dubai, que o piloto tinha que morar aí, porque é a base, né, da Sim. Emirates. E aí ela me contando, ela também era carioca, me contando da tranquilidade, porque não existe drogas aí, é isso mesmo? Exato. É proibido, né? Qualquer tipo de droga. Então, e é muito rigoroso o controle disso. Então, é diferente do Brasil que a gente acha, aqui não, ninguém se arrisca. Ninguém se arrisca a vender drogas. Que aqui a cadeia, pena de morte, droga é pena de morte. Não tem nem como escapar. Assim. E é coisas que acontecem que, na verdade, é como há tempos atrás, eu lembro quando eu estava no Brasil, que o Brasil foi pedir ajuda, né, para um traficante de droga que ia ser morto em Bali, né, na Indonésia. E Isso, eu aqui lembro também já desse. teve brasileiros que sim, que podem ser. A pena de morte não tem como escapar. Cigarro, sim. Eu vi alguém falando de cigarro. Cigarro, os árabes fumam muito, né? Os árabes fumam. Então, cigarro, fumam muito. E fumam a famosa narguilé, né? Que é a xixa. Eles chamam de xixa. Que é. Mas a xixa é natural, né? Você põe essência, chá, não é nicotina de forma geral, mas aqui diferente do Brasil, que ainda está limitado, não se pode fumar. No Brasil não pode fumar em local fechado. Aqui não. Aqui cigarro, eu que não fumo, tenho um certo problema, porque qualquer lugar se fuma fechado, aberto, não tem. Então, fumam, e os árabes fumam muito. De forma geral, fumam muito. E prostituição, como que é aí? Também é algo não oficial, né? Não se pode, é proibido, porque na verdade, pela cultura islâmica, né, o homem só pode ter contato com a mulher após o casamento. Então, sexo antes do casamento é proibido.
Ele pode casar com até 4, dependendo do dinheiro que ele tenha, porque ele tem que ter o mesmo nível de vida para qualquer uma das 4. Mas ele não pode ter relações extraconjugais. Então, ele tem que casar para ter relação sexual. Mas, claro, a prostituição existe, sim. Às vezes, de forma mais... Alguns hotéis, algumas regiões, você vê um pouco mais disso, né? De papéis no chão, com fotos, parecido com o que a gente vê no Brasil, mas, claro, não pode ser... Tem que ser alguma coisa camuflada. Não pode Muito ser encarada. diretamente Encarada, não. escancarada, não. Não, não pode. E até porque Entendi. as próprias profissionais dessa área, né, não é uma profissão legalizada e se sofrem qualquer tipo de sanção de imigração, elas têm que sair ou são presas. Têm que sair do país ou são presos. E uma Entendi. coisa que tem, muito importante até na relação à prostituição, é o status civil, né? Na verdade, por exemplo, você entra como solteira em Dubai. Você não pode, como solteira, você não pode se engravidar. Então, é uma regra do país. Você só pode engravidar se você é casado. Então, uma mulher solteira que engravidou estando em Dubai, tá, gente? Se você já tem um filho e conseguiu chegar no país, a sua empresa pagou esses custos para essa transição, não tem problema. Mas se você engravidou aqui, você tem que sair do país, se casar e voltar como Meu casada. Ou então você não Deus. pode ter um filho aqui. E não pode casar aí? Casar aqui, por exemplo, eu posso casar com um brasileiro. Se eu quisesse casar, eu posso casar com um brasileiro dentro da Embaixada do Brasil. Tem? Aí, isso, todo mundo, né? Qualquer brasileiro dentro da sua embaixada. Então, se eu casar com um estrangeiro, eu posso casar dentro da embaixada, mas os papéis são tão difíceis que sai mais fácil, né? Fazer só a cerimônia, talvez religiosa, ou a cerimônia aqui, e casar em outro lugar. E voltar para Dubai casado. Então, Uhum. casar aqui, normalmente as pessoas se casam muito nas Ilhas Seychelles Uhum. ou em Chipre, esses lugares que são 2 horas de voo de Dubai. Você paga um pacote de casamento, esses lugares já são feitos isso, você sai de lá já com a autorização e tudo, e um fim de semana você casa, como Las Vegas, Entendi. e volta para Dubai como casado, aí muda teu status de visto, né? Bom, falamos muito da cultura do país de Dubai. Agora vamos falar do nossas intenções de turismo, né? Eu queria saber o seguinte: o nosso voo aqui da Emirates, ele sai de madrugada, se eu não me engano, às 4 da manhã, e ele vai chegar aí por Sim. causa do fuso horário, que são 7 horas a mais do que no Brasil. Ele vai chegar aí de Uhum. noite, são 14 horas de voo, vai chegar aí umas 20 horas, 18 23. horas, isso, 23 horas. Uhum. Aí a gente leva o grupo para o hotel para dormir. No dia seguinte, vamos conhecer Dubai. Um dia só, Exato. ficando em Dubai, dá para conhecer o quê? Em um dia assim, pode ser feito, a gente tem bastantes grupos que fazem isso, mas eu recomendo colocar 2 noites. Primeiro, é um voo longo, a pessoa já chega mais ou menos cansada em Dubai, né? Então você vai dormir essa hora, chegar no hotel, você chegou no voo das 23. Quando eu atendo o grupo aqui, a gente não acaba o check-in antes das 2 da manhã. Porque até sair do aeroporto, todo mundo pegar a mala, chegar no hotel, a gente geralmente, para os grupos, eu já deixo preparado os quartos, né? A gente já vai no hotel antes, já tem mais ou menos a lista de passageiros e a lista de chaves, mas para entrar em qualquer hotel de Dubai, você tem que colocar o seu passaporte, você tem que escanear o passaporte. É o procedimento que é o controle de imigração de Dubai. Como você deu o carimbo de entrada só no aeroporto, para você comprovar que você é turista, você tem que estar hospedado no hotel, né? Então o hotel tem que escanear esse passaporte que vai diretamente para o site do governo. E também por outro motivo. Em Dubai a gente tem uma taxa de turismo, tá? Todo turista em Dubai paga uma taxa de turismo dentro dos hotéis. Dependendo da quantidade de estrelas do hotel, se é de 3, 4 ou 5, é o valor dessa taxa. A taxa paga por apartamento, por quarto, noite.
Então você chega num hotel 3 estrelas, paga 15 dirhams, que são R$ 15 por quarto por noite, em torno de $3 a $4. Num hotel 4 estrelas, você paga 20 dirhams de taxa, e um hotel 5 a 25 a 30 dirhams. Os hotéis tops, né, que são suítes, dependendo da habitação, se é uma habitação superior, um quarto superior, você pode pagar até 35 máximo de taxa, tá? Que você paga para o governo por noite. Então, o hotel, quando você chega, você tem que escanear passaporte e já recomendar como você vai pagar a taxa. Se você vai pagar na entrada do hotel ou se você vai pagar na saída. Então, muitos hotéis já estão aqui sendo um pouco mais complicados e mais exigentes com a taxa que se pague na entrada. Então, isso demora o tempo, né? De você chegar no seu quarto. Você vai chegar às 2 da manhã. Por procedimentos normais. Então, se sair no outro dia, acordar às 8 da manhã, é muito complicado. O brasileiro é sempre complicado, ainda mais porque muitas vezes você não sai de Rio e São Paulo, das capitais. Você saiu do interior, você já fez um voo. Já fez um voo para São Paulo, já fez um voo para o Rio, para tomar um voo, um outro voo. Então, às vezes, tem gente que está viajando há 24 horas. É verdade. Então, viajando com 24 horas, chegar aqui, dormir para ficar um dia é muito cansativo, né? Eu recomendo ficar 2 noites justamente por conta disso. Mas se não, Bruna, não tenho. Meu roteiro é Dubai com Israel, ou Dubai com algum outro destino na Ásia, e eu só tenho essa noite. Você me recomendaria? Eu recomendo a fazer a parte Dubai tradicional, o clássico, que é um roteiro pela parte antiga de Dubai, que você vai entender mais ou menos como a cidade foi construída, né? Como foram os primeiros habitantes de Dubai, a parte histórica, passando para a parte moderna, né? Terminando esse tour no Dubai Mall, onde tem o Burj Khalifa. Então, esse tour você pode fazer de 4 horas, aí tem incluído, além da visita, você pode visitar o Museu de Dubai, a gente pode fazer uma panorâmica, né? Passando pela parte moderna, né, a Sheikh Zayed, que é essa avenida principal que eu falei que morei, né, que é onde tem os prédios mais imponentes de Dubai. Então você pode fazer um tour panorâmico com um pouco da parte antiga, e a coisa mais importante que todos os brasileiros querem em Dubai é onde comprar ouro, que são os mercados tradicionais, os mercados antigos. Então a gente tem o mercado de ouro e o mercado de especiarias. Ouro, preço de Dubai. É sim mais barato, gente. É mais barato. Eu faço comparação com turista aqui. Quando às vezes grupos vêm antes, eu falo, avalia quanto que é o que você quer no Brasil, quanto que tá a pulseira. Eu quero uma pulseira, eu quero um cordão. Quanto que é no Brasil, avalia e já vem para Dubai com esse preço mais ou menos e veja quanto vai ser esse preço em Dubai. A diferença pode ser surpreendente. Pode ser uma diferença de 40% no valor que você pagaria do Brasil. Mas Isso a porque qualidade do ouro é ouro. a mesma? A gente tem ouro de todos os quilates em Dubai. Claro que você vai ver mais dentro, por exemplo, dos centros comerciais, quando você vai ver muito ouro, aquele ouro muito amarelo, você vai ver que é um ouro 14. Então, você vai ter, mas aqui, normalmente no mercado do ouro, você tem de 14 a 28. Você pode achar, Uau, sim, 28? você Nem tem ouro sabia. 28 quilates aqui. Sim, tem 24 e 28. O normal que as pessoas compram aqui, brasileiros que vêm, avaliam geralmente com 24. Mas você tem o 14, tem o 18, tem o 20, 22, 24 e 28. Tem os dois, todos os níveis. E assim, Dubai, para peso do ouro, é importante porque a gente não tem os impostos e as taxas que a gente tem no Brasil. Talvez de design não seja tão chamativo, né? O design seja um pouco mais voltado a um outro público. Mas qualidade de ouro, isso é garantido. Até porque os grandes negociantes de ouro, de pedras preciosas, em diamantes, geralmente têm alguma filial em Dubai. Então, a gente visitou o Mercado do Ouro, o museu. Mercado de ouro, mercado de especiarias, Museu de Dubai. Fez uma panorâmica pela parte antiga. A gente faz sempre uma travessia num barquinho tradicional, num canal, que a gente tem um primeiro canal natural de Dubai chamado Creek. Então a gente, para atravessar do mercado de ouro até o museu, né, a gente atravessa com um barco tradicional chamado Aba. Esse barquinho, isso, Aba. Esse barquinho a gente atravessa de uma margem para outra. São 15 minutos,
Mas é bem interessante, isso está incluído dentro de uma visita clássica de Dubai. Terminando a visita no Dubai Mall, que é o maior centro comercial do mundo, onde tem a torre Burj Khalifa, que é a maior torre hoje, ainda é a maior torre, porque a da Arábia Saudita está para sair e vai ganhar da de Dubai. Mas, por enquanto, é a maior torre com visitação do mundo, né? Que você pode subir. Quanto Esses que é são... Mas, para subir no Burj Khalifa? o ingresso custa em torno de 50, US$ 55. Aí depende da... E tem dois tipos de ingresso, né? Porque na verdade eu tenho dois... Tem mais tipos de ingresso, mas eu vou falar dois. A gente tem primeiro dois andares. Você pode subir ao andar 124 e 125, que é um observatório, e a gente pode subir ao piso 148, que é um outro observatório. Dentro do 124, a gente tem diferença de horários, né? Preços por horário. Então, se você vai no horário que a gente chama de horário normal, né? Geral, que é o horário de depois do nascer do sol até antes do pôr do sol, que é em torno de 8, 9 da manhã até as 3 da tarde, esse horário é US$ 50 para subir no piso, no andar 124 ou 125. Se você vai comprar um ingresso para, claro, nascer do sol, imagina, você está no alto na torre mais alta do mundo e vai ver o nascer do sol ou o pôr do sol. Claro que isso tem um preço, isso é mais caro. Então, dentro desse horário, você pode pagar até US$ 70. E o piso 148, ele já é normalmente mais caro. Dentro do horário normal, você paga em torno de US$ 70 também. E do outro lado, você pode chegar a US$ 120. O Maravilhoso, Burj né? Khalifa não tem só 124 andares, tá, gente? Ele tem mais, mas a gente tem dois dentro da torre. A torre tem 810 metros, tá? O que é essa torre hoje? Muita gente pergunta. Tem um hotel dentro dela, que é o Armani. A gente tem um hotel. A gente tem também edifícios, salas comerciais e tem também, dentro da torre, residências. Dentro dessa torre, a gente tem dois observatórios, que são pontos de visão, né? Lugares turísticos, que é no andar 124, 125 ou no andar 148. Fora isso, como o hotel, tem um hotel dentro da torre também, que é o Hotel Armani, ele também tem um restaurante chamado Atmosphere, que fica no andar 150. Então, assim, a gente tem vários níveis. O andar Difícil mais comer alto... nesse restaurante? Não, não, não. Na verdade, o Atmosphere trabalha através de reservas, né? A gente tem que fazer uma reserva antes. E eles não têm... Na verdade, você tem que... Você não paga o jantar. Você tem que... Com seu cartão de crédito, a reserva é feita através do seu cartão de crédito, você tem que comprovar que você tem mínimo disponível para esse jantar de 500 dirhams por pessoa, R$ 500 por pessoa. Então, você tem um mínimo de consumação do Atmosphere, que são R$ 500 por pessoa. Então, se Outra você vai coisa. ficar... Pode falar. Não, e ele tem duas vistas, né? Isso para a parte interna do restaurante. Se você quer uma vista na janela, né? Uma mesa na janela, você tem um mínimo de consumação de 600 dirhams por pessoa. Uau, vai subindo, que nem o prédio, né? Vai subindo. Sim, sim. Não, e 500 dirhams você come uma entrada. Meu Deus do céu, pode parar. Você vai gastar no mínimo 2.000. Você falou da parte nova, a Avenida Sheikh Zayed e o Shopping Sim, Dubai Mall, onde fica Dubai o, Mall. o O Burj Burj Khalifa. Khalifa. Mas você passa lá no Burj Al Arab e como chama Isso, aquele hotel que parece uma onda também? é o Jumeirah Beach, que é Jumeirah da Beach. mesma... Isso. Ele é da mesma cadeia de hotéis que tem o Burj Al Arab, né? Na verdade, são 5 hotéis naquela região, todos 5 estrelas. Então, e a gente tem um shopping ali, chamado Madinah Jumeirah, que é um souk. Mas é parecido... Souk, quando eu falo souk, são mercados árabes. É um nome em árabe de mercados. Então, dentro desse complexo de Jumeirah, que é o nome da cadeia de resorts, eu tenho o Burj Al Arab, que é o 6 estrelas, que talvez é o mais importante, né? Que é em formato de vela.
E à frente dele, um pouco à frente, ao lado, a gente tem um hotel em formato de onda, que o nome é Jumeirah Beach. E além disso, tem os outros hotéis e um shopping, um souk, que é o Madinah Jumeirah. Uhum. Ai, eu amo essa região. Amo, amo. Eu Sim, gosto sim, sim. muito do Madinah Jumeirah, que É, é um shopping no estilo árabe. exato, Então, estilo souk. a construção é toda diferente. Você Sim, entra lá, parece que você entrou realmente nas Arábias, né? é E verdade. ali do lado de fora tem os canais que levam, acho que até o hotel, né? Isso. Sim, você pode fazer dentro. Maravilhoso Tem essa alguns região. hotéis ali, né? Tem o Almina Salam, tem uns 5 hotéis dentro desse complexo, que é como um complexo, eu gosto de explicar o Madinah, o complexo Jumeirah como um complexo Disney, né? Que você tem dentro disso alguns hotéis que compartilham o mesmo espaço, né? Então, dependendo do nível do hotel que você está, você tem mais acesso ao espaço. E quase todos esses hotéis do Madinah você pode andar dentro desses canais artificiais que foram feitos no shopping, que é lindo. Tem gôndolas imitando Veneza. É muito interessante. Como chama aquele hotel que tem umas estátuas de cavalos árabes no Jardim de Ouro? Ah, você está falando de Abu Dhabi. Esse hotel fica em Abu Dhabi. Sim. Você está falando do Não, Emirate Palace Hotel, não, que que tem os... tem. Não é na Dentro do região da complexo Jumeirah? Madinah, É. tem dois. Que tem os cavalos mais famosos é o de Abu Dhabi, o Emirate Palace, que é bem na frente. Mas o Madinah tem um que é o Madinah Marina Al Salam, Jumeirah Al Salam, Jumeirah Al que Salam. tem Al Salam, Mina Al Salam. Jumeirah é o nome Agora, do complexo, né? você que mora aí, me conte a Hum. verdade. Aqueles cavalos são só pintados de ouro, né? Claro, claro, não, nada de maciço. Na verdade, o de Abu Dhabi, que é o que eu tô falando, que é o maior, que tem, ele sim, não, nenhum é maciço, nada aqui em Dubai é maciço em ouro, tá? Ah, É bom. claro, é pintado, é mais ou menos como uma igreja barroca no Brasil, né? Que tem aquela folha de ouro afora Folha de das construções. É pintado, não é maciço, não. É ah, ferro com não, porque pintura de ouro. Nem o queria Bujar que Arabi é disse a maciço. gente que era de ouro. Eu falei, gente, Não, 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 vamos não. falar a verdade. É verdade, verdade. Não é maciço. O Bujar Arabi tampouco é maciço e as pessoas também perguntam. É tudo ouro mesmo? Claro, tem uma pintura a ouro, claro, mas não é maciço, não é. É basicamente essa ideia das igrejas barrocas do Brasil que tem as pinturas em ouro, né? Mas E é não. nesse hotel que tem o maior lustre Swarovski que existe? Sim, no Emirate Palace, em Abu Dhabi. Na mesquita também é Não, mas em cheia Dubai de também. lustres em Vasco. Em Dubai, não. Maior é em Abu Dhabi, Emirate Palace. Hum, Porque gente, sempre, quem gente, é o Emirates amigo. Palace é onde ficou o nosso presidente, né? Quando esteve aí, né? Sim, Bolsonaro ficou no Emirate Palace. De Abu Dhabi. Ficou. Maravilhoso, maravilhoso. Exato, de Abu Dhabi. Ele é o hotel que saiu no filme, né? Sex and the City 2, que a trama foi toda gravada dentro desse hotel. Eu, particularmente, gosto mais, assim, como hotel, como infraestrutura de luxo. Esse hotel, para mim, é um dos hotéis mais emblemáticos dos Emirados Árabes. Mais do que até mesmo o concorrente direto dele, que é o Burj Al Arab. Uhum. O Emirate Palace é mais clean, talvez tenham, Foi. é mais aconchegante, né? E o hotel é lindo, é luxuoso. Eu gosto muito. E tem também, você pode entrar no hotel, pode visitar o hotel com reservas. Os dois hotéis 6 estrelas só se entram com reserva. Ou Bom, seja, no então, restaurante ou a gente, hospedagem. a gente fez o tour lá na parte velha de Dubai, museu, andamos lá no Creek,
fomos no mercado do ouro, das especiarias, que é uma Isso. curiosidade. E aí nós fomos para a parte nova, que é a Jumeirah, e terminamos no shopping, que é o Dubai Mall, que além de ter o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, 800 e tantos metros de altura, 810. 810. À noite, nós temos o espetáculo das Dança das Águas, em Exato. frente ao Burj Khalifa. Khalifa. Gente, É é incrível. maravilhoso. Eu vou te dizer, o meu sonho de consumo hoje é passar o Réveillon. Ai, já conheço, mas já fui várias vezes, acho que umas 10, né? Mais do que 10, porque só de 10 fui a trabalho. Aí fui na lua de mel. Agora, gente, o Réveillon aí já é cotado um dos melhores Réveillons do Sim. mundo, né? Aliás, fica a dica, já que o Réveillon carioca este ano foi cancelado pela Covid, nós, de repente, devemos passar o Réveillon em Dubai. Ótimo. Uma boa ideia. Sim, venham, venham. O Vale com Réveillon a aqui é viagem bem. excelente. A dupla aqui, Regiane e Bruna, vamos levar vocês para Dubai e você vai ver que lugar espetacular para você viver esses dias tão especiais, começando o ano. A minha lua de mel, a gente chegou aí, já era fevereiro, e ainda estava. Eles fizeram um jogo de luzes, a torre inteira, um jogo de Ah, luzes não, mas isso tem fantástico. todos os dias. Sim. Mas antes não tinha, não. Para mim foi novidade. Não, antes era Para mim sim, foi começou novidade. tem uns 2 anos. Agora. E eles fazem, por Maravilhoso, exemplo, tirei dias nacionais muitas de cada fotos. país. Eu filmei, eu tirei muitas fotos, ainda não fiz esse álbum da Lua de Mel, mas ainda vou fazer. Fantástico, maravilhoso, amei de paixão. Então, assim, aí eu vi a construção da maior TV do mundo, né? Já foi inaugurada? Não, Não foi inaugurada as ainda. inaugurações Gente, estão. a maior TV do mundo, quantos metros de altura? A TV eu não sei, eu acho que vai ser 80. Falaram 80 metros, mas não sei se vai chegar a 80 isso não. metros de altura, maior painel. Vamos falar em Imagina, painel, um né? painel, assim. Agora, eu acompanhei as notícias aqui, a maior convenção anual 2020 em Dubai, ela foi cancelada por causa da Covid, é isso? Sim, Foi a Expo, transferida Expo para Dubai foi transferida para o próximo ano. 2021. Expo Isso, Dubai é uma grande feira mundial, bate acho que sim, todas da Alemanha, da Itália, bate todas, Estados sim. Unidos. Ela É vai que tem o ter maior. pavilhão. Pode Na falar. verdade, a Expo vai ser o evento, desde a primeira Expo, vai ser essa Expo, está prometendo, que tem o maior número de membros, né, de adeptos, né, porque cada país compra um espaço. E a gente é mundial, né, de um evento dessa magnitude. É um evento de duração de 6 meses. Ele começa Maravilha. e está sendo construído como uma cidade aqui, que é no meio do deserto, que vai tratar dessa temática desse evento, né? Na Expo, para que a gente tenha ideia, é onde o evento de tecnologia e de inovação, tanto seja na parte de sustentável, ele tem 3 pilares, que é a sustentabilidade, a mobilidade e a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico. Dentro desses 3, aqui em Dubai vai ser talvez uma das grandes revelações de o que se usar, né, do que fazer primeiro com a água, que a Expo está prometendo fazer dessas placas solares gerarem água. Então, Uau. dentro das placas solares da Expo vai gerar água. A gente vai ter dentro da Expo o primeiro veículo, né, como um carro que voa. Então, a gente tem aí, além de muitas outras surpresas mundiais e sabe que dentro desse evento foram uma das grandes descobertas do mundo, né?
Numa Expo foi, por exemplo, descoberto o celular, o telefone móvel. Foi através desse evento. Então, a grande Expo mais famosa que tem no mundo foi a Expo Paris, e como prêmio a gente teve a Torre Eiffel. Então, é um evento, assim, super impressionante e que Dubai promete. O Sheik está prometendo ser o evento de forma top, que vai, nos próximos 50 anos, a Expo é o mundo a partir de 50 anos. Quando você vê o mundo a partir de 50 anos. Então, o Sheik quer que esses 50 anos depois sejam os melhores 50 anos. Ou seja, os próximos 50 anos trazer para agora, né? Isso é fantástico. Exato, exato. Fantástico. Exato. Então, fica aqui o meu convite para você. Nós vamos lançar um pacote para Dubai. Vai ser breve, breve o lançamento que eu falo, para 2021. E o meu convite é, nós vamos passar por Dubai, Jordânia, obrigatório por causa do voo. Ótimo, Emirates, do voo, sim. sendo uma companhia árabe, ela não desce em Israel, então nós vamos descer no país vizinho, que é a Jordânia. E você vai ter uma viagem completa. Nós vamos colocar 3 noites em Dubai, porque nós vamos levar você até Abu Dhabi, que é a minha paixão também. Quantos quilômetros que fica de Dubai? São em torno de 1 hora. Não chega Nós mais vamos passar o dia em Abu Dhabi. Você vai conhecer esse Palácio Real. Você vai conhecer onde foi gravado esse filme. A mesquita também. City, a grande mesquita mais luxuosa do mundo, de mármore, de madrepérola, de ouro, coisa linda, linda. Tapeçaria persa. Isso, o maior tapete persa está nessa persa do mesquita. mundo, sim. É fantástico, gente. Quando eu vou lá, eu fico turista de novo. Eu fico tirando foto tudo de novo. Né? Você vai conhecer a entrada lá do... Como chama aquele parque? Parque... De Abu Dhabi ou Dubai? De Abu Dhabi. Parque... você vai fazer o Heritage Village, né? Que é onde tem a Vila Árabe, quando tudo começou. Que é talvez um dos outros mais descobertos de Abu Dhabi. E o Parque da Ferrari. Na minha lua de mel, eu pilotei um carrinho. Ai, que bom! No Parque da Ferrari. Me senti criança lá de novo. Ótimo! Olha... Não, e para crianças menores, agora, além do Parque da Ferrari, a gente tem em frente o Parque da Warner Bros., que é incrível também. Eu sabia! Maravilha! Sim, Parque da Warner Bros. É muito bom também. Né? Existe um pedido para nós, eu vou divulgar isso no nosso site. O cliente quer passar uma semana aí em Dubai e Abu Dhabi, lógico. E a gente vai montar esse pacote para ele, também agora para 2021. Mas se você quiser fazer uma visita dessa, não vai ser tão longa, mas vai dar para a gente curtir. Tanto Abu Dhabi quanto Dubai. Dubai nós vamos ficar 3 dias e um dia inteiro nós vamos passar em Abu Dhabi. Depois nós continuamos viagem para Jordânia. Se você quiser, nós podemos fazer um opcional de 2 dias para a cidade de Petra. Fantástico, uma das 7 maravilhas do mundo também. E depois encerramos com Israel. Esse pacote a gente está negociando para ter um preço super acessível e você vai poder parcelar em 12 vezes sem juros, tá? Então, estamos fazendo isso para trazer o seu sonho de volta de viajar. Nós estamos presos, gente. Eu nunca tirei umas férias tão longas na minha vida dentro da minha casa. Nunca tive umas férias dessas. Nós ainda estamos aqui na Covid até 10 de agosto, foi o que foi determinado aqui no estado de São Paulo. Então, está na hora de você fazer a viagem dos seus sonhos. E a Viagem Bem, junto com a Bruna, nós vamos proporcionar uma viagem espetacular para você, tá certo? Bruna, eu quero te agradecer esse tempo aqui conosco, né?
Um domingo. Domingo aqui para nós, para você é dia normal, se eu não me engano, né? Sim, a gente trabalha domingo. O domingo é o Domingo é o primeiro nosso dia da dia de semana trabalho. para É como a vocês. segunda-feira. Sexta e o sábado é o final de semana de vocês, mas para nós aqui é o domingo. E eu quero agradecer você que esteve conosco nessa entrevista. Parabéns, Bruno, virtual. E que nós possamos estar lá pessoalmente, passeando por Dubai, com a assessoria da nossa querida amiga Bruna, tá? E sonhe, é importante a gente sonhar, Claro. realizá-los, né? E o que a gente leva dessa Verdade. vida é exatamente esses momentos tão especiais, tá certo? Bruna, um beijo no coração, Deus te abençoe, você é cristã Um beijo também, para vocês, muito tá? Um obrigada abração por aí para tudo. você. Quando precisar de informações de Dubai, estamos aqui. E venham para Dubai, conheça esse Pois é, destino, coloquem esse destino na sua viaje agenda. bem com Bruna Com também. viagem bem. Via- Isso, viaje bem com Bruna também para Dubai também. Um beijo, bom domingo, Deus abençoe. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.